Boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês uma história de mistério. Se chama assim, Mistério do Coelho Pensante. É uma história de Clarice Lispector. E a história começa assim. Pois olhe, Paulo, você não pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Se você pensa que ele falava, está enganado. Nunca disse uma só palavra na vida. Se pensa que era diferente dos outros coelhos, está muito enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que podia se dizer dele é que era um coelho bem branco. Bem, por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter ideias. Veja bem, eu disse ideias. Eu não disse muitas ideias, só disse algumas. Pois bem, nem de algumas achavam que ele era capaz. A coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar essas ideias era mexendo o nariz. E de tanto mexer, franzia, mexia, que o nariz ficava cor-de-rosa. Quem olhasse podia achar que ele pensava sem parar. Mas não é verdade. Só o nariz dele que era rápido, a cabeça não. E para conseguir cheirar uma só ideia, precisava franzir 15.000 vezes o nariz. Pois bem, um dia, o nariz de Joãozinho, era assim que se chamava esse coelho. Não falei ainda nessa história, né? Bem, um dia o nariz de Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura alegria, seu coração bateu tão depressa como se tivesse engolido muitas borboletas. Ai, deve ser bom, né? Essa ideia de engolir borboletas. Bem, Joãozinho disse para ele mesmo: Puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino. E ficou encantado com a sua ideia. A ideia que tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. Joãozinho começou então a trabalhar nessa ideia. Para isso precisou mexer tanto o nariz que dessa vez ele ficou quase vermelho. O coelho tem muita dificuldade de pensar, porque ninguém acredita que ele pense. E ninguém espera que ele pense. Tanto que a natureza do coelho até já se habituou a não pensar. E hoje em dia eles estão conformados e felizes do jeito que são. A natureza deles é muito satisfeita, contanto que sejam amados. Eles não se incomodam de ser burrinhos. Desconfio que você não sabe bem o que quer dizer natureza de coelho. Natureza de coelho é o modo como o coelho é feito. Por exemplo, a natureza dele dá mais filhinhos do que a natureza das pessoas. É por isso que ele é meio bobo para pensar. Mas não é nada bobo quando se trata de ter filhinhos. Coelhinhos botam muitos filhinhos, né? Bem, enquanto um pai e uma mãe deve ter aí um filho, o coelho vai tendo muitos, assim como não quer nada, e bem depressa, igual como franze e desfranze o nariz. Natureza de coelho é também o modo como ele adivinha as coisas que fazem bem a ele, sem ninguém ter ensinado. Natureza de coelho é também um modo que ele tem de se ajeitar assim na vida. Como eu ia contando, Joãozinho começou a trabalhar na ideia. Joãozinho é o coelho, não é? Não esquece, né?
Então ele começou a trabalhar na ideia. A ideia era a seguinte, olha o que ele queria fazer, fugir da casinhola, né? Uma casinha onde ele estava lá. Todas as vezes que não tivesse comida nessa casinhola. Você talvez esteja decepcionado, Paulinho. Você talvez esperasse um outro tipo de ideia. Você que tem tantas. Mas acontece que essa história é uma história real. E todo mundo sabe que essa ideia é exatamente a espécie de ideia que um coelho é capaz de cheirar, pois a natureza dele só é esperta para as coisas do que ele precisa. Como eu ia contando, Joãozinho lembrou-se de fugir cada vez que faltasse comida na casinhola dele. Mas o problema era o seguinte, como é que ia poder sair lá de dentro? A casinhola estava fechada, tinha grades muito estreitas. Ele não podia, né? E ele ainda era gordinho, não conseguia, além de branco, gordinho, não conseguia passar. Bem, é claro que então não podia passar pela grade. O único modo de se abrir a casinhola era levantando o tampo. E o tampo, Paulo, era de ferro e pesado. Só gente é que sabia e conseguia levantar. Durante 2 dias, Joãozinho franziu. Seu narizinho. Franziu milhares e milhares e milhares de vezes para ele ficar, tentando cheirar uma solução. E a ideia finalmente veio. Dessa vez, Paulo, foi uma ideia tão boa que nem mesmo criança, que tem ideias ótimas, pôde adivinhar. A ideia foi a seguinte. Ele descobriu como sair da casinhola e, se pensou bem, melhor fez. De repente, os donos do coelho viram o coelho na calçada, gritaram, correram atrás dele, chamaram as outras crianças da rua e todas juntas cercaram Joãozinho e finalmente conseguiram prendê-lo de novo na casinhola. Você, na certa, está esperando que eu agora diga qual foi o jeito que ele arranjou para sair de lá, né? Mas aí é que está o mistério. Não sei. E as crianças também não sabiam, porque como eu lhe disse, o tampo era de ferro pesado. Pelas grades, nunca, lembra que eu falei que além de branco ele era gordinho? Bem, enquanto isso, as crianças que não têm natureza boba foram notando que o coelho branco só fugia quando não havia comida na casinhola, de modo que nunca mais esqueceram de encher o prato dele. Não queriam que ele fugisse, né? E a vida para aquele coelho passou a ser muito boa. Comida era o que não lhe faltava mais. Mas, Paulo, acontece que Joãozinho é o coelho, tendo fugido algumas vezes, tomou gosto daquilo e passou a fugir sem motivo nenhum, só mesmo porque ele gostou. Comida até sobrava, mas ele sentia uma saudade muito grande de fugir. Você compreende, né? Criança não precisa fugir, porque não vive em grades. É claro que o coração de Joãozinho batia feito louco quando ele fugia. Aquela coisa da emoção, né? Mas faz parte ser coelho, ter coração assim assustado. Assim como faz parte da natureza do coelho, farejar com aquele narizinho dele ideias e mais ideias. Pouco a pouco, a vida do Joãozinho passou a ser a seguinte, olha só. Comer, fugir. E sempre o coração agora batendo. Bem, ele fugia, as crianças o agarravam, ele tinha comida, ele era muito feliz.
Era tão feliz que às vezes seu nariz se mexia tão depressa, como se ele estivesse cheirando o mundo inteiro. Por falar nisso, quero lembrar a você que o mundo cheira muito mais para um coelho do que para nós. Nariz de coelho vale mais que ele do que o nariz de gente vale para a gente. Nariz vale muito mais para ele do que para a gente. Você não reparou que nariz de coelho parece sempre estar recebendo e mandando um monte de mensagens urgentes? É porque ele compreende as coisas com o nariz. Isso não quer dizer que a natureza do coelho seja melhor do que a nossa. Cada natureza tem as suas vantagens. Vou te dizer como é que o mundo é feito. É assim, quando se tem natureza de coelho, a melhor coisa do mundo é ser coelho. Mas quando se tem natureza de ser gente, não se quer outra vida, né? Queremos ser gente. Bem, você acha, Paulo, que os donos do Joãozinho zangavam com ele? Zangavam sim. Mas zangavam como o pai e mãe zanga com os filhos, né? Mas para de gostar. Aquele coelho, então, nem precisava ser parente para gostar dele. Vou te dizer, Joãozinho tinha cara de bobão, mas era lindo, fofo. Dava até vontade de apertar um pouco ele. Não demais, porque Joãozinho ficava logo espantado. Coelho é como um passarinho, se assusta com carinho forte demais. Fica sem saber se é por amor ou por raiva. A gente tem que ir devagar para ele ir se acostumando, até que ele ganha confiança. O que você acha que Joãozinho fazia quando fugia? O que será que ele fazia? Bem, às vezes penso que fugia para ver a namorada dele. A namorada era uma coelha muito enjoada e muito caprichosa, que vivia dizendo assim para Joãozinho: se você não vier me ver, eu te esqueço. Era mentira, porque ela adorava o coelho dela. Mas com esse truque a coelha ia arrumando a vida. Não era por maldade, é que ela dizia isso para Joãozinho. Mas a natureza de coelha é assim. E o modo de coelha gostar é um modo sabido. Aliás, quase toda a natureza de namorada se parece um pouco. Bem, acho também que o Joãozinho fugia porque cada vez ele tinha mais filhinhos e gostava de ir fazer carinho nos seus filhinhos. Os filhinhos eram todos gordos, pequenos e bobos. E todos eles tinham natureza de coelho. Olha, Paulinho, se para as pessoas é bom gostar de coelho, imagine então como deve ser gostar de coelho quando se é pai ou mãe de coelhinhos fofinhos. Aí nem se fala. Às vezes também, Joãozinho fugia só para ficar olhando as coisas, já que ninguém levava ele para passear. Nessa hora que virava mesmo um coelho pensante. Foi olhando as coisas que seu nariz adivinhou, por exemplo, que a Terra era redonda. Só há 2 modos de descobrir que a Terra é redonda: ou estudando em livros, ou sendo feliz. Coelho feliz sabe um bocado das coisas. Outra coisa que o nariz dele descobriu é que as nuvens se mexem devagar e às vezes formam coelhões no céu. Nas suas fugidas também descobriu que há coisas que é bom cheirar, mas que não são de comer. E foi aí que ele descobriu que gostar é quase tão bom como comer. Bem, Paulo, mas eu continuo a lhe perguntar o seguinte: como é que o coelho branco saía de dentro das grades para passear? Paulinho, essa é uma verdadeira história de mistério. É uma história tão misteriosa que até hoje não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. É verdade que nem eu que estou contando essa história conheço a resposta. O que posso lhe garantir é que eu não estou mentindo. Joãozinho fugia mesmo.
Você me pediu para eu descobrir o mistério da fuga do coelho. Tenho tentado descobrir o seguinte modo. Fico franzindo meu nariz bem depressa, só para ver se consigo pensar o que um coelho pensa quando franze o nariz. Mas você sabe muito bem o que tem acontecido? Quando franzo o nariz, em vez de ter uma ideia, fico com vontade doida de comer cenoura. E isso, é claro, não explica de modo algum o modo de Joãozinho ter descoberto, ter farejado um jeito de fugir das grades. Se você quiser adivinhar o mistério, Paulinho, experimente você mesmo. Vai, franze o nariz, vai, começa a franzir. Quem sabe você descobre e você tem uma grande ideia. Será que você é capaz de descobrir a solução? Porque menino e menina entendem mais de coelho do que pai e mãe. Quando você descobrir, você me conta? Vai. Eu é que não vou mais ficar franzindo meu nariz, porque já estou cansada e estou ficando com vontade de comer cenoura. Então vai, tenta, vai franzindo. Quem sabe você descobre e conta para mim. É mistério do coelho pensante.